livro de Atos dos Apóstolos é muito mais do que uma simples narrativa histórica. Ele é um manual espiritual para todo aquele que deseja entender o verdadeiro poder transformador do Evangelho. Você já ouviu falar sobre o Pentecostes, Paulo e suas viagens missionárias, mas será que realmente compreendeu o que o Senhor queria ensinar com cada detalhe? Atos não fala apenas do nascimento da igreja. Ele revela como homens comuns, empoderados pelo Espírito Santo, sacudiram o mundo antigo com ousadia, milagres e a mensagem de salvação. Neste estudo, vamos explorar Atos sob uma nova ótica, destacando os momentos mais intrigantes, as lições mais profundas e as reviravoltas que talvez você ainda não tenha percebido. Prepare-se para ver o livro de Atos como nunca antes. O livro de Atos dos Apóstolos começa logo após a ressurreição de Jesus, quando ele ainda permaneceu entre os discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e preparando-os para o que estava por vir. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus promete o derramamento do Espírito Santo, dizendo: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Esse momento marca a preparação dos apóstolos para sua missão, e logo após, Jesus ascende aos céus diante dos olhos deles, cumprindo assim a sua ascensão e deixando a missão nas mãos dos discípulos. Com a ascensão de Jesus, os apóstolos voltam a Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles de forma poderosa. Línguas de fogo aparecem sobre suas cabeças e eles começam a falar em outras línguas, habilitando-os a proclamar as maravilhas de Deus a pessoas de diversas nações que estavam em Jerusalém. Este evento não apenas cumpriu a promessa de Jesus, mas também marcou o nascimento oficial da igreja. O apóstolo Pedro, em sua pregação, explicou que esse fenômeno era o cumprimento das profecias de Joel, convocando as pessoas ao arrependimento e ao batismo no nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. A partir desse momento, a igreja começou a crescer exponencialmente. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia e a comunidade cristã inicial passou a viver em comunhão, partilhando seus bens e participando das orações e do partir do pão. Esse período é um marco importante, pois estabelece o alicerce espiritual e social da igreja, onde o amor, a solidariedade e a dedicação à palavra de Deus eram as marcas da nova comunidade em Jerusalém. Com o fortalecimento da comunidade cristã em Jerusalém, os apóstolos continuaram a pregar com ousadia, confirmando o Evangelho através de sinais e maravilhas. Em Atos 3, Pedro e João curam um homem coxo na porta do templo, causando grande comoção entre o povo. Esse milagre abriu caminho para que Pedro proclamasse mais uma vez a ressurreição de Jesus e exortasse os judeus ao arrependimento. A mensagem dos apóstolos, porém, começou a incomodar as autoridades religiosas judaicas, que viam o crescente movimento cristão como uma ameaça. Pedro e João foram presos e levados diante do Sinédrio, mas mesmo assim não se deixaram intimidar. Em Atos 4:19-20, Pedro afirmou: "Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." À medida que a igreja crescia, também cresciam as tensões com os líderes religiosos judeus. Essa oposição culminou no martírio de Estevão, um dos 7 escolhidos para servir à comunidade. Ele era cheio de fé e poder, e sua pregação confrontou diretamente o sistema religioso da época. Em Atos 7, Estevão faz um discurso poderoso diante do Sinédrio, traçando a história de Israel e acusando os líderes de resistirem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados haviam resistido aos profetas.
Sua defesa termina com uma visão gloriosa de Jesus à direita de Deus, o que enfurece os membros do Sinédrio, levando-os a apedrejá-lo. Estevão se torna então o primeiro mártir cristão, marcando o início de uma grande perseguição contra os seguidores de Cristo. Essa perseguição, embora severa, serviu como uma ferramenta de expansão para a igreja. Após a morte de Estevão, muitos cristãos foram dispersos para fora de Jerusalém, levando o evangelho a novas regiões. Em Atos 8, Filipe, um dos diáconos, prega em Samaria, e muitos se convertem, incluindo Simão, o mago. A dispersão dos crentes fez com que a mensagem de Cristo ultrapassasse as fronteiras de Jerusalém, cumprindo assim a ordem de Jesus de levar o evangelho à Judéia, Samaria e, eventualmente, aos confins da terra. A história da conversão de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, é um dos momentos mais impactantes do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de se tornar um dos maiores missionários da igreja, Saulo era um feroz perseguidor dos cristãos. Em Atos 9, ele está a caminho de Damasco com cartas que lhe permitiriam prender seguidores de Jesus. No entanto, no caminho, uma luz brilhante do céu o envolve, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Cego pela luz, Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta é clara: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse encontro transforma completamente a vida de Saulo. Ele fica cego por 3 dias, até que Ananias, um discípulo em Damasco, é enviado por Deus para orar por ele. Ao recuperar a visão, Saulo é batizado e começa sua nova vida como Paulo, um dedicado apóstolo de Cristo. A conversão de Paulo foi crucial para a expansão do evangelho aos gentios, cumprindo o plano de Deus de que a salvação não fosse apenas para os judeus, mas para todas as nações. Em Atos 13, Paulo e Barnabé são enviados em sua primeira viagem missionária. Eles passam por várias cidades pregando nas sinagogas, mas encontrando resistência entre muitos judeus. Contudo, muitos gentios acolhem a mensagem com alegria, o que marca o início da grande obra de Paulo entre os não-judeus. Em Atos 13:47, Paulo declara: Porque o Senhor assim nolo ordenou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa missão abriu as portas para que o cristianismo se tornasse global. Outro ponto importante no livro de Atos é a visão que Pedro recebe em Atos 10, onde Deus lhe revela que o evangelho deve ser pregado também aos gentios, sem distinção. Pedro, inicialmente resistente devido às tradições judaicas, compreende que Deus não faz acepção de pessoas e que o evangelho é para todos. Essa revelação é confirmada quando ele prega na casa de Cornélio, um centurião romano, e o Espírito Santo desce sobre todos os que ouvem a palavra. Esse episódio solidifica a inclusão dos gentios na igreja, algo que Paulo posteriormente abraça com zelo em suas viagens missionárias. Paulo, agora plenamente integrado à missão apostólica, embarca em diversas viagens missionárias, as quais são registradas em detalhes no livro de Atos. Sua primeira viagem, descrita em Atos 13:14, o leva por regiões da Ásia Menor, onde ele e Barnabé estabelecem igrejas em várias cidades. Eles enfrentam grandes desafios, como perseguições e rejeições, especialmente por parte de alguns judeus que se opõem ao seu trabalho. No entanto, também testemunham conversões poderosas entre os gentios, demonstrando o cumprimento da promessa de Deus de que o evangelho alcançaria todas as nações. Em Listra, por exemplo, Paulo cura um homem aleijado, levando os habitantes locais a acreditarem que ele e Barnabé eram deuses. Mesmo diante de mal-entendidos e hostilidades, Paulo persevera, consolidando a presença cristã nas cidades visitadas. As viagens de Paulo são também um testemunho das dificuldades enfrentadas pelos primeiros missionários.
Em Atos 16:20, Paulo e seus companheiros de viagem atravessam grandes distâncias para levar a mensagem do Evangelho a novos territórios, como a Grécia e a Macedônia. Durante suas jornadas, eles fundam igrejas em lugares estratégicos como Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Esses centros urbanos se tornam pilares da fé cristã no mundo gentil. Em Filipos, Paulo e Silas são presos por expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Mas mesmo na prisão, eles oram e louvam a Deus, o que resulta em um terremoto que abre as portas da prisão. O carcereiro e sua família acabam se convertendo, revelando que mesmo em meio à adversidade, o poder de Deus se manifesta e o Evangelho continua a crescer. Outro aspecto importante dessas viagens é a fundação de igrejas em locais estratégicos, como Éfeso, onde Paulo permanece por mais de 2 anos. Em Atos 19, vemos como o Evangelho confronta diretamente os sistemas religiosos e econômicos da época, resultando em grandes tumultos. A pregação de Paulo impacta tanto a cidade que os ourives, cujos lucros dependiam da venda de ídolos da deusa Ártemis, começam a incitar a população contra os cristãos. Mesmo assim, a igreja em Éfeso cresce e se torna uma das comunidades mais influentes do cristianismo primitivo. O compromisso de Paulo com a pregação do Evangelho e o estabelecimento de igrejas fortes revela o poder transformador da palavra de Deus, que transcende fronteiras e culturas. O final do livro de Atos narra os desafios que Paulo enfrenta ao ser preso em Jerusalém e, posteriormente, levado para Roma. A prisão de Paulo se dá quando ele retorna a Jerusalém após suas viagens missionárias, com o intuito de compartilhar o progresso da igreja gentia e levar ofertas para os necessitados. No entanto, sua presença na cidade gera grande agitação entre os judeus que o acusam de profanar o templo ao trazer gentios para dentro. Ele é preso pelas autoridades romanas, mas faz uso de sua cidadania romana para se defender e evitar ser condenado injustamente. Este período marca o início de uma série de julgamentos e testemunhos que Paulo dá perante as autoridades romanas, o Sinédrio e, mais tarde, o próprio imperador. Durante sua prisão, Paulo continua a pregar o Evangelho com grande coragem. Em Atos 24, ele é levado diante de Félix, o governador romano, onde explica sua fé e a ressurreição de Jesus Cristo. Embora Félix o mantenha preso por 2 anos, Paulo não se desanima, vendo cada oportunidade como uma chance de testemunhar sobre Cristo. Em seguida, ele é levado diante do governador Festo e do rei Agripa, Atos 25:26, onde mais uma vez apresenta sua defesa e relata sua conversão. A resposta de Agripa é emblemática. Por pouco me persuades a me fazer cristão, Atos 26:28. Mesmo preso, Paulo não perde o foco em sua missão e continua a pregar, demonstrando o poder do Evangelho em qualquer circunstância. A última parte de Atos descreve a viagem de Paulo a Roma, onde ele havia apelado para ser julgado diretamente pelo imperador. A viagem é marcada por grandes perigos, incluindo um naufrágio que quase leva todos a bordo à morte. Atos 27. Apesar das dificuldades, Paulo mantém sua fé firme, encorajando os tripulantes e garantindo que nenhum deles pereceria, conforme uma revelação que ele recebe do Senhor. Quando finalmente chega a Roma, Paulo permanece em prisão domiciliar, mas ainda assim continua a proclamar o reino de Deus e a ensinar sobre Jesus Cristo com toda a ousadia, sem impedimento. Atos 28:31. O livro termina sem narrar a morte de Paulo, deixando uma sensação de continuidade da missão apostólica e da expansão do Evangelho pelo mundo. Você já parou para pensar no impacto que o livro de Atos dos Apóstolos pode ter na sua vida? A história desses homens de fé não é apenas algo distante e antigo,
Ela nos desafia a vivermos o poder de Deus hoje com a mesma ousadia, coragem e confiança no Espírito Santo. Onde você sente que Deus está te chamando a agir? A história de Paulo, Pedro e os primeiros cristãos nos mostra que quando deixamos o Espírito agir, somos capazes de superar qualquer obstáculo e cumprir nossa missão. Agora se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus.